Kulusevski! What a start for Lucha! That was just wonderful to watch! Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Portugal. Eu sou o Ricardo Pires e na minha companhia está o André Rodrigues e o Gonçalo Cardoso. Já sabem, acompanhem toda a atualidade do Arsenal no nosso blog em arsenalportugal.blogspot.com, nas nossas redes sociais, no YouTube e no Mixcloud. O Arsenal continuou da melhor forma a sua campanha na Liga dos Campeões ao vencer ontem o Basileia em casa por 2-0. 2 golos de Theo Walcott, num jogo que ficou marcado pelas muitas oportunidades desperdiçadas pela nossa equipa. André Rodrigues, com certeza acompanhaste este jogo, o que tens a dizer? Foi um grande jogo, deu-me bastante alegria ver. Eu estava a ver o jogo e à medida que íamos criando oportunidade atrás da oportunidade, dava por mim sempre com um sorriso nos lábios, estava mesmo nas minhas 7 quintas. Como disseste, acho que aquele breve resumo que tu fizeste, acho que explica logo o jogo, que é 2 golos do Walcott, a confirmar a sua boa forma, e depois oportunidades atrás de oportunidades. Foram 2, mas podiam ter sido 5, 6, 7. E não há muito mais a dizer sobre o jogo. Gonçalo, tu, como é que viste este jogo? Ficaste agradado com o desempenho da equipa? Achas que podia ter sido ainda melhor? Eu fiquei muito agradado. Acho que, por um lado, fiquei muito agradado porque, obviamente, vencemos e mostramos uma qualidade de jogo do mais alto nível do Arsenal que já teve esta época, a par, talvez também da exibição com o Chelsea, foram assim as melhores exibições. Por outro lado, até tive alguma pena, entre aspas, de não ter sido, se calhar, assim, um 4, 5, poderia facilmente ter sido. Houve lá mais alguns lances. Pelo menos um do Alexis e outro do Ozil, que também eram assim golos mais ou menos claros que podiam ter acontecido. E da parte do Basileia, recordo só um remate mais perigoso, assim, de meia distância já na segunda parte, que obrigou o Ospina a uma boa defesa, mas que de resto o Basileia não fez praticamente mais nada e portanto a vitória é mais que merecida. O resultado talvez não demonstre aquilo que a forma como o Arsenal esmagou e dominou o Basileia, mas o que interessa obviamente são os 3 pontos e foram conseguidos e muito bem conseguidos. Achas que estes golos todos que o Arsenal desperdiçou durante o jogo poderão fazer falta no final da fase de grupos? O Arsenal está empatado no primeiro lugar com o PSG, ambos com 4 pontos. Achas que estes golos vão fazer falta ou o Arsenal vai acabar no primeiro lugar isolado? Assim, eu penso que não e espero que não, obviamente. Até porque, se pensarmos bem, o Arsenal já fez o seu jogo teoricamente mais difícil, que era, portanto, ir a Paris jogar com o PSG e conseguiu sair de lá com um empate, que é um bom resultado. Portanto, se o Arsenal à partida penso que não terá dificuldade os 2 jogos com o Ludogorets, que falta tanto fazer o jogo fora como em casa, mas penso que também fora não deverá ser uma grande dificuldade. Penso que falta também outro jogo fora com o Basileia, mas se o Arsenal jogar ao nível que chegou à partida também não deve haver nenhum problema e penso que se irá decidir tudo no jogo no Emirates contra o PSG e que se aí o Arsenal conseguir ganhar à partida consegue o primeiro lugar, mesmo depois o PSG ganhe todos os outros jogos e que não serão precisos esses golos. De qualquer das formas, eu penso que talvez, por exemplo, o jogo contra o Ludogorets em casa talvez seja um bom jogo para tentar marcar mais golos ou tentar conseguir um resultado mais vantajoso caso isso depois seja preciso. Mas penso que não será problema, os golos não serão problema e acho que o Arsenal apesar de só ter 2 jogos, está em boas condições para conseguir um primeiro lugar, que é sempre importante, para não calharmos à partida logo assim com um tubarão daqueles nos oitavos, como tem acontecido já várias vezes, apanhar Barcelona, Bayern Munique e coisas assim. E tu, André, achas que estes golos que não aproveitámos, estas oportunidades todas que não aproveitámos, concordas com o Gonçalo? Achas que não vão fazer falta mesmo assim para evitar os tubarões a seguir à fase de grupos? Espero bem que não. Eu acho que na Champions League em caso de empate a nível de pontos, o primeiro critério de decisão acho que é o confronto direto. E
caso nós acabássemos com os mesmos pontos que o PSG, a primeira íamos ver os resultados entre as duas equipas. Nós lá conseguimos um empate a 1, portanto, teoricamente com os mesmos pontos, um empate a 0, por exemplo, no Emirates, acho que bastava. E se, por exemplo, um empate a 2 já dava para o lado deles, mas acho que um empate a 1, esse seria o único possível resultado em que depois tínhamos de ir ver os golos marcados e sofridos. Foi uma pena, pronto. Claro que podia ter sido mais, mas ainda faltam 2 jogos com a equipa teoricamente mais acessível e depois ainda faltam os restantes 4 jogos totais do grupo, que apesar de no papel podemos ganhar 3 e depois há aquele grande jogo com o PSG, mas na realidade pode não ser assim tão fácil. Para ti, quem foi o melhor em campo no jogo de ontem? Melhor em campo, é difícil dizer, jogaram todos mesmo muito bem, desde do guarda-redes até ao ponta de lança. Por acaso gostei bastante do Mustafi, cada vez mais me agrada, acho que está-se a adaptar muito bem e muito confortável também com a bola nos pés, o que é algo muito bom para o nosso estilo de jogo. Mas no jogo de ontem, quando falas em melhor de campo, acho que tem de olhar do meio campo à frente. E acho que tem de ser o Walcott, que marcou os 2 golos e, tirando isso, também sempre muito, muito disponível a ajudar a defender, muito bem taticamente a ocupar os espaços quando não tinha a bola e os 2 golos a coroar uma excelente exibição. Gonçalo, concordas? Achas que o Walcott foi melhor em campo? Penso que inevitavelmente tem de ser o melhor, até porque, tal como o André disse, todos os jogadores do Arsenal estiveram muito bem. Também gostei muito de ver o Mustafi, aliás, já tinha gostado muito de ver contra o Chelsea. Abafou completamente, ele e o Koscielny abafaram completamente o Diego Costa, mas o Koscielny nós já somos habituados à qualidade dele, e o Mustafi tem de facto mostrado uma adaptação, e que não só está já adaptado ao futebol do Arsenal, como também está a jogar muito bem ao lado do Koscielny, e eles próprios fazem já uma boa dupla. Naquilo que um não é tão bom, o outro consegue colmatar. Penso que o Alexis, mais uma vez ao seu nível, que eu tenho para mim que o Alexis é de facto um dos melhores jogadores do mundo, e quando faz os jogos como por exemplo fez ontem, demonstra exatamente isso, a facilidade com que ele faz um passe, faz um remate, o drible é fantástico. Mas penso que o Ozil também esteve bastante bem, mas penso que de facto o Walcott tem de levar o prémio de melhor em campo pelos 2 golos, 2 bons golos, também construídos com a ajuda do Alexis, mas procurou sempre e por isso acho que é merecido para o Walcott. Vocês os dois, Gonçalo, desculpa, vocês os dois consideraram, e eu concordo convosco plenamente, não só, logo porque marcou os golos da vitória, consideraram o Walcott o melhor em campo. Achas que o Walcott está a começar a responder aos críticos no início da época, ou achas que as críticas foram justas e foi um chamar de atenção ao jogador? Eu penso que o Walcott já está há tantos anos no Arsenal, e talvez tenha, entre aspas, esse peso às costas, digamos assim, que às vezes possa ser um pouco injustiçado, às vezes tem fases menos boas. Eu acho que o problema dele de facto tem sido em termos da regularidade. É difícil captarmos uma época do Arsenal em que o Walcott esteve sempre a um nível bastante alto. Eu penso que se ele jogar sempre, procurar sempre e lutar sempre como fez ontem, eu penso que é um jogador para ser titular no Arsenal mais que merecido. Mas também já tivemos exibições em outras épocas e que de facto o Walcott às vezes parecia um pouco fora de jogo, entre aspas. Nunca chegamos a perceber muito bem porquê, mas penso que é um jogador que tem todas as capacidades, é rapidíssimo, como todos nós sabemos. É um jogador que não se sente ponta de lança e jogando ali mais para a ala, tem muito aquela jogada como de facto fez ontem no
no segundo gol, salvo erro, em que remata bem cruzado e aparece a cortar bem nas costas do defesa, e portanto é só uma mais-valia para o ataque do Arsenal, mas penso que neste momento, até agora, aquilo que tem sido esta época do Arsenal, nestes primeiros jogos, tanto das Champions como do campeonato, eu penso que não temos razão nenhuma do Walcott, e tem feito jogos, todos eles bons, e por exemplo, de ontem foi bastante bom. André Rodrigues, outro destaque que vocês deram foi ao Mustafi, e que está completamente integrado na parceria com o Koscielny. O que é que achas que facilitou uma integração tão rápida do defesa no Arsenal? Ele chegou há cerca de um mês, chegou mesmo quase no final do fecho do mercado, adaptou-se muito rapidamente, começou logo a ser titular. O que é que facilitou uma adaptação tão rápida? Acho que o maior fator é a qualidade do jogador. Quando um jogador tem uma qualidade muito alta, ele consegue logo mostrar o seu futebol a partir do início. Depois, também fatores externos, como por exemplo a experiência pessoal que ele tem. Ele é um jogador que, apesar de jovem, acho que tem 24 anos, já viajou muito, já passou épocas em Itália, em Espanha, também em Inglaterra, apesar de não ter jogado ainda na Premier League. E claro, teve a sua carreira jovem na Alemanha, portanto já tem uma certa experiência de vida, por assim dizer. Fala também fluentemente inglês, o que é bom. Tem aqui no Arsenal alguns companheiros e antigos companheiros de seleção, o que é bom, é sempre bom ter caras familiares. O clube é sempre muito amigável no que toca a receber jogadores, ou seja, há aqui um conjunto de fatores aliados à qualidade do jogador, que parece ser óbvia, que tem tudo para dar bem, e felizmente tem dado muito bem. Gonçalo, achas que o Wenger começa a convencer aqueles que o têm criticado ao longo das últimas épocas e mesmo no início desta temporada? Achas que ele começa a convencer esses críticos e começa se calhar, não digo a merecer, porque o Wenger basicamente renovará sempre que quiser, mas achas que este bom arranque e estes bons jogos estão a convencer os críticos e vão levar o treinador francês a renovar o contrato? Eu penso que sim, e espero que sim. Eu pessoalmente sou um defensor do Wenger, pelo menos por enquanto, até porque uma das principais, digamos, críticas que eu faço em resposta quando querem pôr o Wenger embora é que eu não quero que aconteça ao Arsenal aquilo que aconteceu ao Manchester United, e portanto, se é para haver uma saída do treinador, que seja uma coisa pensada, em que haja um novo projeto com um novo treinador e que não seja simplesmente como aconteceu com o United, em que obviamente o Ferguson saiu porque acabou a sua carreira, obviamente, mas que depois tiveram estes anos muito tremidos porque não houve um projeto pensado, e portanto nesse aspecto espero que ele renove, e penso que esta época ele mostrou aquilo que muitos diziam, que ele logo gastava pouco ou tinha algum receio de gastar, e o Arsenal tem tanto dinheiro, porque é que não gasta? E de facto ele esta época fez 3 contratações assim mais volumosas, tanto o Xhaka como o Mustafi principalmente foram valores já consideravelmente altos e para a Liga Inglesa, e o próprio Lucas Pérez também não foi propriamente barato, e portanto penso que não nos podemos queixar dessa falta de vontade do Wenger em contratar e gastar quando é preciso, e penso que até agora, por exemplo, pessoalmente penso que as 3 contratações, que foram assim as 3 mais sonantes, até agora têm feito muito bem ao Arsenal, principalmente o Mustafi, porque talvez seja a posição que o Arsenal sentia mais falta, principalmente agora com a ausência do Mertesacker, e portanto era mesmo necessário que chegasse um grande central para jogar ao lado do Koscielny e para assumir uma posição fixa, e penso que, tal como disse o André, tem sido fantástica a forma da adaptação dele, apesar de ser relativamente novo. Parece que já tem um andamento gigante e parece que já é um central experientíssimo pela forma como aborda os lances e como vê as jogadas.
e pronto, tanto o Xhaka como o Lucas Pereira já marcaram e já mostraram que estão a cumprir bem. Portanto, penso que até agora, neste momento e neste início da época, tem sido um bom início da época, tanto na Premier League como na Taça da Liga, como na própria Liga dos Campeões. Portanto, até agora, já estamos a chegar a outubro, penso que não há razão de queixa para Wenger, que tirando o primeiro jogo, salvo erro, ou da segunda jornada com o Liverpool, que foi aquele resultado assim mais amargo. De resto, até já vencemos ao Chelsea com um grande jogo, portanto até agora veremos como é que será os próximos derbys e os próximos grandes jogos, que é de facto aí que se distingue de quem será campeão e dos grandes e dos que vencem e dos que conquistam títulos para os outros. Tanto tu como o André Rodrigues são defensores do Wenger. Eu pessoalmente não sou um crítico, mas sou a favor da sua saída. Tu não achas que para um clube como o Arsenal ter medo da mudança é negativo? Porque nós estamos numa seca de campeonatos de 12 anos. Achas que se pode justificar uma seca destas com o medo da mudança? Eu penso que há aqui vários fatores que... O primeiro era o que eu dizia, que era eu até posso defender uma saída do Wenger se eu, enquanto adepto do clube, obviamente, souber aquilo que o clube vai oferecer. Chegar-se à frente e dizer, nós chegámos a um término com o nosso treinador, estamos muito agradecidos, obviamente, por tudo, o que fez pelo Arsenal, mas chegou ao fim de um ciclo, a nova aposta é este treinador, é um novo projeto com condições e, portanto, nessas condições, e mediante, obviamente, depois de quem for o treinador apresentado, porque obviamente estamos a falar do Arsenal, e se queremos que seja um clube que ganhe ligas, que volte a ganhar ligas de forma mais ativa, penso que não pode vir um treinador, digamos, pouco experiente, sem títulos, um bocado na base da experiência, portanto teria de ser uma aposta de peso, digamos assim. Tal qual como, por exemplo, agora o United decidiu fazer e comprar o Mourinho, que gosto ou não do treinador, é um treinador com provas mais que dadas e com títulos mais que suficientes no currículo. Portanto, nesse ponto de vista, eu penso que sim. O que acontece e que eu de alguma forma vejo é que neste momento eu não tenho assim nenhum treinador que eu dissesse que, ponto 1, iria sair do clube onde está para treinar o Arsenal, e ponto 2, não vejo assim nenhum que esteja, digamos, livre, entre aspas, que eu dissesse que queria para o Arsenal. Precisamente porque não quero que aconteça isso que aconteceu ao United, de estar aqueles 3, 4, 5 anos em que não só não ganharam nada, como tiveram lugares na Liga miseráveis e de não conseguir sequer ir à Liga dos Campeões. E por isso eu penso que enquanto estamos nessa situação um pouco indefinida, eu penso que apesar de tudo o Wenger tem conseguido sempre ir à Liga dos Campeões e nesse aspecto não nos podemos queixar. É verdade que nunca ganhou, tem apenas uma final perdida, infelizmente, mas eu penso que passa por aí, penso que passa por ser pensado primeiro, é necessário pensar primeiro um projeto a fazer pós-Wenger e mostrar esse projeto, explicar como é que vai surgir essa situação, qual a nova aposta a termos de treinador, quais são os seus objetivos, se os títulos que são prometidos, porque penso que se for para mudar, para digamos, não ganhar nada como tem acontecido ao longo destes anos, apesar de, por exemplo, as últimas 2 taças de Inglaterra, mas de facto em termos de campeonato tem sido uma grande seca. Eu penso que se for para mudar, para ficar igual, digamos assim, sem haver um projeto que se diga este treinador vai pegar no Arsenal e fazer dele um clube outra vez de topo mesmo, eu por enquanto prefiro o Wenger. Se surgir de facto esse treinador experiente, com capacidade para pegar no Arsenal, gastar no que for preciso, ter vontade de ganhar, tal, sem medo, como tu estavas a dizer, eu aí apoio, obviamente, tudo aquilo que o Arsenal quiser fazer para o bem do clube,
estou extremamente agradecido por tudo aquilo que o Wenger fez, que apesar desta seca de campeonatos, deu uma série já de campeonatos e taças ao Arsenal, e por isso só podia estar agradecido. André Rodrigues, achas que, na tua opinião, esta ainda não saída de treinador, não saída do Wenger, e se calhar possível continuação do Wenger, não se sabe, achas que se deve a este medo de acontecer ao Arsenal o que aconteceu com o United? Ou a situação do United aconteceu não por causa da saída do Ferguson, que estava lá há muitos anos, mas sim uma má organização? Se calhar David Moyes não seria a melhor escolha para pegar no projeto. Eu acho que há o mesmo medo, e é normal haver, porque são 20 anos, é mesmo uma quantidade enorme de tempo, e Wenger no Arsenal não é só um treinador, é uma pessoa, é um símbolo. Ele tem influência na direção, na vida pessoal dos jogadores, conhece toda a gente, ou seja, é o ponto principal, ele é o centro das atenções no clube, por assim dizer. E quando tiras uma pessoa dessas da estrutura, não tem de ser de um clube, de uma empresa qualquer, há ali um período em que se calhar as pessoas não sabem como orientar-se bem, e as coisas podem não correr tão bem ao início, que foi, por exemplo, o caso do Manchester United. Mas, por exemplo, o Wenger tem uma influência enorme em toda a estrutura do Arsenal, mas como é que se pode dizer aos adeptos, quando estás 10, 11, 12 anos de seca de troféus, como é que se pode dizer aos adeptos, ou como é que se pode justificar aos adeptos que esta é a pessoa certa para o lugar, que não vai haver uma mudança, não vamos arriscar, quando é difícil, não é impossível, mas é difícil ficar pior, porque basicamente nós não estamos a ganhar nada. Eu acho que podia ter ficado muito pior, e aí é que é os pontos a favor de Wenger que eu vejo. Esta época vai ser muito importante nessa decisão, porque, vejamos, desde que a última vez que ganhámos o campeonato, houve ali o período de mudança de estádio, que foi, lá está mais uma coisa que o Wenger basicamente foi um visionário e criou esta imagem que as pessoas têm hoje do Arsenal. E esse período, quando aqui há dias também vi, por exemplo, uma tabela em que as pessoas sabem disso, que, por exemplo, o net spend, por assim dizer, em inglês, que é o valor gasto em transferências em relação às vendas. Às vendas, exatamente. Vendas menos compras. Sim, basicamente é isso. E nós, desde que fomos para o novo estádio, ou seja, 2006 até 2013, nós estávamos, acho que, em 20º, em Inglaterra. Ou seja, até 2013. Sim, é um valor muito baixo, para um clube. É um valor baixíssimo, ou seja, e nós mesmo assim conseguimos, ano após ano, estar na Champions League, que era um ponto essencial para as coisas correrem bem. E estando nos últimos lugares, ou seja, estando mais ou menos em 20º, a nível de compras e vendas, eu acho que é uma coisa absolutamente incrível. E depois adicionas a isso o facto de nós estamos nesses anos todos, assim, por assim dizer, perder os melhores jogadores porque temos de os vender, e os outros clubes a conseguir comprar ainda mais. Por cima, aquele azar sempre das lesões, que não ajudam nada, em especial, por exemplo, acho que foi época 2008 que as coisas estavam a correr muito bem, e depois o Eduardo lesionou-se, e aquilo foi também por um triste, um bocado por causa disso. Também é um pouco de azar. Esses fatores, eu acho que é incrível a consistência que ele teve. E depois, basta ver, desde que o estádio ficou pago, por assim dizer, e que nós voltámos a gastar grande, que foi mais ou menos no verão de 2013, comprámos logo o Mesut Ozil, de 2014 o Alexis, por aí em diante. Ou seja, mal acabou esse período de mais contenção financeira, gastámos logo a comprar dos melhores jogadores do mundo, vencemos logo 2 taças de Inglaterra.
Agora, eu digo que esta época é muito importante na decisão porque, lá está, ele conseguiu passar por esse período muito difícil e ele próprio, ele é que aceitou passar por isso, porque ele é um treinador que ele basicamente chegou a uma altura da carreira, depois dos Invencíveis, em que e mesmo depois, já disse publicamente que podia ter ido para clubes como PSG, Real Madrid, seleções quais quisesse basicamente, mas não, ele decidiu ficar connosco e ele viu-se que era o homem, ele viu na sua mente que era o homem certo para nos passar por esse período difícil, eu acho que pessoalmente seria muito mais difícil se não fosse ele o treinador. Desde que começámos a gastar, lá está, ganhámos 2 taças, a época passada não ganhámos nada, o que voltou a surgir estas dúvidas todas, e eu digo que esta época é muito importante. Mas também porque não gastámos, não ganhámos nada porque não gastámos, a única contratação que se fez foi Petr Cech. Pois, talvez seja também um pouco por causa disso, mas lá está, esta época acho que vai ser muito importante porque é a época em que temos um plantel muito estável, houve investimento, ou seja, não há mesmo já desculpas. Claro que a oposição está também mais forte do que nunca, mas isso nunca vai, acho que nunca mais vai mudar a partir de agora, vai ser sempre muito forte, portanto, esta época para fazer um bom campeonato e depois já não há aquelas desculpas. Portanto, esta época vai ser essencial para o julgamento final, por assim dizer. Uhum. Tu falaste da questão do estádio e muita gente justifica esta seca de títulos por causa do Emirates. Tu achas que num clube onde o Arsenal tem a capacidade financeira que tem e é público, os próprios responsáveis do clube já vieram várias vezes a público dizer que tirando se calhar um Ronaldo, um Messi ou um Neymar, poderiam quase contratar qualquer jogador do mundo. Tu achas que quando os responsáveis dizem isto, depois pode-se justificar esta secura com o estádio? E quando conhecemos o património que os donos do clube têm, que é superior se calhar a outros donos de clubes, e quando refirma a outros donos, refirma ao Abramovich, ou do Chelsea ou do Mansur do City. Sim, essa conversa que falas de podemos contratar os melhores do mundo, lá está, isso vem na altura de 2013, 2012, quando finalmente, depois do estádio estar pago, é que os dirigentes começaram a falar mais dessa maneira. Os donos, sim, sabe-se que são muito ricos, mas isso de pouco vale se eles não decidirem investir grande no clube, ou seja, tens no Chelsea o Abramovich, que é um homem que decidiu apostar praticamente tudo no Chelsea, que vai ver os jogos todos e que vive um pouco daquilo, mas tens os nossos donos que a coisa não é bem assim. Investem no Arsenal, como também investem noutros clubes, até de outros desportos. Ou seja, o importante aqui não é tanto a fortuna do investidor, mas sim a percentagem dessa fortuna que eles decidem investir. Eu posso ter uma fortuna mais pequena, mas se decidir investir 80% dela no meu clube, é mais do que, por exemplo, termos um Kroenke que investe, sei lá, 10% da sua fortuna. Sim, eu tinha visto há relativamente pouco tempo, até um artigo que se falou sobre isso. Acho que o Kroenke já não andava a investir mesmo nada. Ele basicamente acho que andava só mesmo a retirar lucros, por assim dizer. Acho que o Arsenal basicamente andava a ser... a gestão do clube era feita nas receitas tidas. E os investidores andavam a gerir o clube à base dos lucros que o clube ia dando. Acerca disto surgiu uma notícia, não sei se vocês viram, e eu não sei o nome dele, que eu agora também não sei de cor, mas o homem mais rico de África, um nigeriano, não sei se vocês viram isto, está com intenções de comprar o Arsenal, e ele promete uma revolução por completo no Arsenal. Ele diz que pretende ter a compra concluída em 3-4 anos no máximo. Gonçalo, achas que fará bem ao clube esta mudança de dirigentes? Achas que se realmente
esta personalidade africana comprar o clube e realmente investir muito no clube, que ele promete grandes investimentos, muito, muito grandes, com uma mudança completa no rumo do clube. Achas que fará bem? Achas que os adeptos ficarão agradados com esta mudança de rumo? E que se calhar uma mudança de rumo destas vai obrigar a outras mudanças, e eu quando penso nisto, penso, por exemplo, a primeira pessoa que eu pensei em Wenger. Eu acho que a solução não passa por aí, até porque eu não queria que o Arsenal se tornasse num City ou num Chelsea, que no fundo acaba por ser... Mas tens conhecimento do que eu estou a falar? Sim. Okay. Não queria... Eu penso que esse investimento, como acaba por ser... Não digo que não seja necessário e que não fosse um investimento brutal, mas penso que o que acontece, por exemplo, quando vemos clubes como o Arsenal sempre foi, o Liverpool, o Manchester United, no caso de Inglaterra, são clubes que são dos adeptos, são clubes que têm história, têm uma massa adepta não só brutal no seu país, como em todo o mundo, e que, portanto, não são conhecidos pelos dias de hoje. Nós, se andarmos não muito mais do que 10 anos atrás, ninguém sabia, mas não se via um Chelsea nem um Manchester City a ganhar o que quer que fosse. E, portanto, acaba por ser um pouco quase como em Portugal, agora de repente haver um investimento assim brutal, por exemplo, num clube como o Mobelenenses, por exemplo, e fazer dele assim um grande. Eu penso que, obviamente, isso é satisfatório para esses adeptos, que no caso do City, por exemplo, que têm a oportunidade de ver finalmente o seu clube num posto. Mas eu penso que esse tipo de investimento em clubes que têm uma massa adepta gigante, que têm um grande historial, que são clubes que, apesar, no caso, por exemplo, do Arsenal, não ganharam um campeonato há mais ou menos 10, 12 anos, como nós também temos o caso do Liverpool, que não ganha há mais de 20, mas que continuam a ser clubes históricos, clubes com jogadores de topo que passaram sempre em todas as décadas do clube, que tiveram sempre grandes treinadores, grandes jogadores, vários títulos. O Arsenal é a equipa em Inglaterra terceira equipa com mais ligas inglesas, e portanto eu penso que esse investimento vai, entre aspas, envenenar o clube e torná-lo um pouco aquilo que acaba por se constatar que às vezes acaba por ser o City e o Chelsea, que é, ok, eles às vezes ganham, têm competido com o Arsenal e com os históricos ingleses e até superado muitas vezes, mas temos também a ver, de facto, eu penso que acabam por desvalorizar os jogadores. Nós assistirmos à quantidade de jogadores que já passaram pelo Chelsea, que foram vendidos e comprados e que passaram lá sem deixar nenhuma marca, ou no próprio Manchester City, estamos a falar de jogadores, uma quantidade enorme de jogadores que acabaram por morrer, entre aspas, nesses clubes, e que eu penso que isso não é de todo bom para o futebol, nem para a qualidade do futebol, nem para a própria magia do futebol, e que já se começa a saber da banalização das contratações, cada vez jogadores relativamente novos e sem grandes provas dadas são vendidos por valores exorbitantes, precisamente porque esses clubes começam a aumentar a fasquia a um ponto em que temos o caso, por exemplo, não pondo em causa, o caso, por exemplo, do Pogba ter sido o jogador mais caro de sempre. Eu duvido bastante que o Pogba algum dia ganhe os troféus que, por exemplo, o Ronaldo já ganhou. Portanto, esta banalização das contratações, principalmente, que tem vindo por parte desses clubes que tiveram investidores estrangeiros, como o City, o PSG também teve, e penso que acima de tudo tem outro fator que é importante, que é o outro lado da moeda, em que assistimos, por exemplo, há muito recentemente, o Málaga teve um investimento brutal, também não sei se foi vindo da Arábia, não me recordo sinceramente, mas que a coisa deu para o torto, e no final de duas épocas em que
tinham contratado jogadores de grande qualidade, tiveram de vender assim mais ou menos ao desbarato, onde para nós, por felicidade, sobrou um tal de Cazorla, e eu penso que de facto é o problema. O Arsenal tem uma estrutura própria que é sustentável, tal como o Manchester United tem, e o Liverpool tem, e até outros clubes mais pequenos, entre aspas, como o Tottenham ou o Everton têm, e que não é necessário, digamos, que venha esse dinheiro de fora só para dizer que temos e para podermos contratar de uma forma mais aleatória. Claro que depois acabamos por perder, talvez, muitas vezes naquilo que é a disputa de jogadores, como muitas vezes vemos que, por exemplo, Arsenal e City estão interessados num jogador tal. Às vezes esse jogador acaba por preferir ir para o City porque eles têm possibilidade de oferecer talvez um melhor contrato e até pagam mais alguns milhões ao clube em questão. Mas talvez esse jogador acaba por ser mais um no City, sem um grande futuro, mesmo podendo ganhar algum título, e se calhar no Arsenal pode tornar-se um jogador essencial, digamos assim, porque se formos a ver bem, as grandes contratações dos últimos 5, 6, 7 anos do Arsenal foi, talvez, em termos até de valor e de classe, assim, jogadores de grande classe, foi talvez o Ozil e o Alexis, e são dois jogadores que eu neste momento não imagino o Arsenal sem eles, e para mim já são jogadores da casa, digamos assim. Mesmo que agora mudem de clube e sejam comprados, são jogadores que eu penso que já estão na história do Arsenal por tudo aquilo que fizeram, e apesar de terem apenas ganho taças de Inglaterra, são jogadores que já estão na história do Arsenal. Eu acho que isso também é importante, tanto para o clube criar símbolos e manter símbolos nas várias gerações, como para os próprios jogadores sentirem que eu fiz parte desta equipa, eu fui importante e não fui apenas mais um e que nem joguei, mas ganhei um campeonato. Eu penso que talvez seja um pouco essa a minha ideia de contra estes investimentos assim estrangeiros e exteriores sem muito nexo. Uhum. Nesse ano que veio o Cazorla também veio o Monreal do Málaga, vieram os dois do Exato, Málaga nesse ano. exato. André, e para terminarmos este tema, que já nos estamos a afastar um bocadinho do que estávamos a falar, queres acrescentar alguma coisa que o Gonçalo disse? Essa história de um suposto candidato a diretor africano, acho que já é um bocado, não é de agora, por assim dizer, acho eu. Sim, mas isto foi uma entrevista muito recente que ele deu agora. Ok. Foi há muito pouco tempo. De qualquer maneira. 2 semanas, para aí. 2, 3 semanas. Sim, de qualquer maneira, era como eu estava a dizer há pouco, não sei se a compra de uma grande percentagem do clube queira necessariamente dizer um grande investimento, que é o caso do Chelsea ou City. Nós temos alguns dirigentes da Rússia, dirigentes dos Estados Unidos, que não investem tão forte como esses clubes que referi agora. Mas eu estaria absolutamente aberto a uma mudança de direção, especialmente se fosse para mandar o Kroenke embora. Porque quando uma das pessoas que detém a maior parte das ações do nosso clube diz que vê o nosso clube, não vê como um clube, mas sim como uma marca, e que tem declarações como se fosse para ganhar títulos nunca teria investido, acho que todos nós queremos que ele se vá embora. Claro. E depois quando temos outros membros do board, como o Uzmanov, que pretendem investir, mas lá está, ele como não tem, e corrige-me se eu estiver enganado, eu penso que ele não tem poder de decisão no clube, apesar de ele ter 30% das ações do clube, eu penso que ele não tem poder de decisão. E ele sente-se um pouco de mãos atadas por não poder investir. Quer dizer, ele pode investir, mas basicamente o poder de decisão passa todo pelo Kroenke. Acho que a relação entre os dois não é a melhor, não é? Sim, e acho que até se falou de uma possível retirada do Uzmanov das suas ações e queria investir antes no Everton. Ele veio depois, entretanto, desmentir isso. Disse que não ia trocar as ações do Arsenal que tinha pelas do Everton. Regressando à Liga dos Campeões, que afastámos um bocadinho, e para terminar aqui o tópico da Liga dos Campeões, houve algum resultado nesta semana europeia que vos tenha surpreendido? Algum destaque que queiram assinalar, André Rodrigues? Não, acho que, por exemplo, ao intervalo
havia alguma surpresa no grupo, no outro jogo do nosso grupo, que o PSG não estava, parecia estar a complicar a vida na Bulgária, mas depois acabaram por conseguir vencer. De resto, acho que não foi assim uma jornada muito de ficar de boca aberta. Não te surpreendeu a derrota do Bayern em Madrid, no Atlético? Não posso dizer que me tenha surpreendido. Acho que quem acompanha minimamente o Atlético do Simeone, especialmente as campanhas europeias nos últimos anos, acho que não pode ficar surpreendido do Atlético ganhar a qualquer equipa que seja em casa. E o Porto perder em Leicester, quando temos um Leicester a fazer um campeonato muito abaixo daquilo que fez no ano passado. Sim, é uma derrota, mas o Leicester, eles continuam a ser os campeões ingleses e continuam a ser a mesma equipa a nível dos jogadores, menos o Kanté. Não tem se calhar internamente na Liga já não tem a mesma ambição e a mesma fome de querer provar, querer fazer a história mágica, mas têm essa ambição e esse querer na Liga dos Campeões, porque nunca lá estiveram e é a primeira vez e se calhar é a mesma sensação que tinham na época passada em relação à Liga. Poder deixar marca. Acho que sim. Gonçalo, tu, esta Semana Europeia, algum destaque que queiras realçar? Penso que foi tudo mais ou menos normal. Talvez o empate do City com o Celtic, principalmente tendo sempre o Celtic estando a ganhar e ir sempre o City a correr atrás do resultado, digamos assim. Não estava à espera que o City tivesse tantas dificuldades, pensei até que fosse ganhar. E teve sempre a perder ou a empatar, portanto nunca conseguiu estar em vantagem. De resto, penso que não houve assim nenhuma. Talvez o Atlético de Madrid com o Bayern de Munique tivesse à espera, por exemplo, de um empate, apesar do Atlético jogar em casa. Digamos que se apostasse, diria que iria ficar empatado, mas o Atlético conseguiu um bom resultado em casa. De resto, acho que foi uma. Quanto aos clubes portugueses, por exemplo, também foi mais ou menos o que seria de esperar. O Benfica tinha uma deslocação difícil, o Sporting talvez tinha o jogo mais acessível, o Porto seria o jogo mais equilibrado, mas penso que até diria que talvez que conseguisse o empate, mas a vitória do Leicester também não me espanta, precisamente porque foi o que o André disse, é a mesma equipa, até com alguns jogadores novos como o Musa, e só saiu o Kanté, portanto penso que não houve assim nenhuma grande surpresa assim muito sonante. Para mim a maior surpresa foi a vitória do Tottenham no terreno do CSKA. Não faço ideia o que é que os russos pensavam fazer deste jogo. Acho uma estupidez não terem ganho, tal como acho uma estupidez o Tottenham estar em segundo lugar do grupo. Não faço ideia o que é que o Leverkusen e o CSKA andam aqui a fazer. Isto não pode ser assim, os gajos têm que ir pelo menos para quarto lugar. Pode ser. Na Liga Europa que eles já estão mais habituados. Não quero cá a Liga Europa nenhuma, eu quero mesmo em último do grupo. Fechando aqui então o capítulo da Liga dos Campeões, vamos passar para a atualidade dos últimos dias. E não houve muito para se falar, mas o pouco que se falou se calhar causou alguma polémica. Ozil aparentemente, e esta notícia saiu no nosso blog, está praticamente com tudo acertado para renovar com o Arsenal. As exigências foram algumas, aparentemente o Arsenal irá cumprir com elas todas. A primeira exigência é o salário que sobe gradualmente, passa dos 140 para as 200 mil libras por semana, estamos a falar cerca de 230 mil euros por semana, passa a ser o jogador mais bem pago do clube, que era Alexis, que era o que recebia mais. Para além da subida de vencimento, Ozil pretende ficar com o número 10, que pertence a Jack Wilshere, e pretende que o plantel continue a ser reforçado. O salário não será preocupação para o clube, e também o investimento no plantel também não me parece que vá terminar agora, que estamos a entrar numa nova fase do clube e que temos falado disso aqui. A polémica passa pela mudança de número para o número 10. André Rodrigues, achas bem que aconteça esta mudança de número, se o Ozil assim o exige? Ou como é que achas que fica a posição do Wilshere aqui?
Se calhar essa mudança de número, se fosse no início desta época, fazia até sentido, porque nesta época o plantel está sem o número 10, porque o Wilshere, o número 10 é do Wilshere, mas ele não está no clube. Mas eu penso que ele já não o pode mudar agora. Exato, a mudar seria só no próximo verão. Mas sinceramente é uma questão que a mim não me importa muito, o número das camisolas dos jogadores. Lembro-me, por exemplo, quando o Alexis veio e talvez tivesse tido uma conversa com o Nacho, que o Nacho é que tinha a camisola 17 e depois ele mudou para a 18 e depois o Alexis veio e ficou com a 17. Portanto, acho que os jogadores, se for o caso, podem falar um com o outro e decidir por eles, mas se for uma exigência do Ozil... Aparentemente é uma exigência do Ozil para renovar contrato, não é uma questão de se acertar com o Wilshere. Acho que é mesmo uma exigência para renovar contrato. Pois ainda há a questão do Wilshere, até ainda é uma dúvida se ele vai ficar connosco, mas ele também tem de perceber que lá está, também esta vontade do Ozil em querer o número preferido dele também tem o seu fundamento, porque ele vê que o Wilshere não está se calhar ao nível da primeira equipa do Arsenal e que até está a jogar noutros clubes e quer o seu número. Mas sinceramente é uma questão que a mim não me incomoda muito. Gonçalo, o que é que achas que vai acontecer se o Wilshere não aceitar mudar de número? Uma boa questão. Não sou, digamos, um grande perito nestas situações, nem sei como é que normalmente é feito o processo e se há alguma, digamos, algum regulamento específico para esse tipo de coisas. Não sei como funciona. Penso que, de facto, a verdade é que neste momento o Wilshere não está a jogar no Arsenal. De facto, o Ozil é o número 10 do Arsenal, digamos assim, mas também numa altura em que, de facto, os números refletiam algo sobre as posições, coisa que hoje em dia já não é assim tão bem. Claro que normalmente continuamos a ver os pontas de lança com o 9, com o 7 e com o 11, mas penso que a questão dos números hoje em dia já não é tanto como antigamente, que servia até para perceber as posições dos jogadores. Hoje em dia vemos números como os 50, os 60 e por aí fora. Cada jogador tem a sua panca, digamos assim, por um número ou outro, por um número da sorte, etc. Quanto à renovação do Ozil, eu espero que aconteça. Tenho para mim que o Ozil é um jogador de topo também. Tal como disse, penso que ele e o Alexis são, digamos assim, os dois jogadores que se destacam pela sua classe e são aquele tipo de jogador que, às vezes, não estando a fazer um jogo brilhante, conseguem fazer um passe, um lance, um remate, algo completamente do outro mundo, e isso vale muito numa equipa como o Arsenal. E penso que a questão, lá está, como estavas a dizer, do dinheiro também não deve ser problema. Se ele achar por bem e se isso melhorar o seu rendimento em campo, ele que usa o número 10, por mim tudo bem, caso o Wilshere também não se importe, mas espero que o Ozil renove e que continue por muito mais anos no Arsenal. Achas que se houver esta mudança de número, achas que pode significar uma saída do Wilshere? Eu acho que depende também muito de como o Wilshere, que como sabemos tem assim uma forma, digamos, peculiar de lidar com situações fora de campo, por todos os casos que já aconteceram com o Wilshere e de todas as vezes que ele foi apanhado em locais que não devia ou fazer coisas que não devia, etc. E depende de como ele viu, ele próprio, que eu hoje ainda não me sei muito bem como é que ele viu este seu empréstimo, se viu como, digamos, estar a ser castigado, entre aspas, despachado para um clube inferior face aos problemas que teve, ou se encarou como uma forma de poder crescer e ser um dos grandes dessa equipa, porque eu acho que ele é um grande jogador, mas que de facto não tem sempre o rendimento esperado. Não, depende muito como ele vê o seu empréstimo, e se ele quer, e penso que ele, digamos, ao arranjar problemas com a questão do número, penso que acaba por
estar só a prejudicar mais a sua posição, porque digamos que ele não está numa posição muito favorável, precisamente por todas as situações que aconteceram já com ele e por todas as vezes que ele já foi apanhado a fazer coisas que não é suposto, pelo menos um jogador de futebol em épocas, durante as épocas fazer e assim. Penso que, digamos, que não está em condições de discutir por um nome, principalmente quando neste momento o Ozil é um jogador essencial no Arsenal e neste momento, como até se tem percebido até agora, o Wilshere não tem feito de facto, não é que se estivesse cá não jogasse, mas não tem feito falta, a verdade é essa. O Arsenal tem jogado bem sem o Wilshere, não tem precisado do Wilshere para fazer os jogos que fez, mas pronto. André, concordas com o Gonçalo? Achas que se for mesmo a exigência do Ozil, o Wilshere tem que aceder e mais nada? Não achas que poderá ser injusto para o próprio Wilshere? Eu acho que pode ser injusto, mas isso é uma questão mais pessoal, porque, não sei, eu acho que gosto dessa questão dos números, de ser mais uma questão de que fosse mais de lealdade, por assim dizer, e quem estivesse há mais tempo no clube teria esse privilégio, e não parece ser o caso. Não sei se também aqui, mas é aquela questão, parece ser uma questão completamente evitável. Tudo bem que é o número preferível do Ozil, mas ele também, ao fazer essa exigência, não sei, também parece, e essa exigência ser público, há problemas, e isso não me agrada muito. Ok, passando para a antevisão do jogo com o Burnley, que é no próximo domingo, dia 2, às 4:30 da tarde. Quem quiser assistir dará na Sport TV 3 em Portugal. André, que jogo é que esperas frente ao Burnley? O ideal era continuar nesta boa forma e a jogar bem e ganhar o jogo com golos e sem sofrer. E acho que somos capazes disso. O Burnley subiu esta época novamente à Premier League. A nível de qualidade de jogadores não está muito diferente da equipa que venceu o Championship. Portanto, estamos a falar de uma equipa ao nível das melhores do Championship, mais do que até da Premier League, eu acho. E depois um dos melhores jogadores, o Andre Gray, não vai poder jogar, que está suspenso devido a coisas que disse nas redes sociais, que é um dos melhores jogadores deles. O outro jogador em forma, por assim dizer, foi a contratação do Darfur, e ele tem estado a jogar bem, mas acho que temos qualidade mais que suficiente para ganhar esta partida. Eles vêm de um bom resultado, acho que ganharam 2-0 ao Watford. Sim. Mas é um excelente resultado para eles, mas, por exemplo, os 2 golos foram na sequência de bolas paradas, e acho que é aí que eles nos podem criar algum perigo. Não vejo a nossa equipa estando concentrada a partir da defesa até ao ataque, não vejo eles a criarem perigo a jogar por bola no chão, por assim dizer. Acho que temos de ter atenção à bola parada, e depois com a forma em que os nossos jogadores da frente estão, as coisas espero que aconteçam naturalmente. Gonçalo, este Burnley veio de uma vitória por 2-0 frente ao Watford, ocupa a 13ª posição, tem 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Que jogo é que tu esperas? Quais é que achas que são as principais ameaças que o Burnley poderá fazer frente ao Arsenal? Penso que o Burnley, lá está, acaba por não ter um destaque assim individual muito sonante, e foi aquilo que o André já disse. Penso que acaba por ser uma equipa que vai jogar um futebol aberto, com vontade de mostrar qualidade e sem terem nada a perder, até porque normalmente o que se espera de uma equipa que sobe de divisão normalmente é que também tenha tendência a acabar por descer muitas vezes, e portanto acho que neste momento eles estão a fazer até agora um bom campeonato, salvo erro 7 pontos. Uma das vitórias, atenção, que foi ao Liverpool, curiosamente, por 2-0. Eu não vi o jogo, portanto não sei como é que se passou o jogo, mas a verdade é que venceram um clube muito superior. Portanto, por um lado, penso que o Arsenal não deverá ter grandes dificuldades, mas que também não deve levar o jogo de uma forma leviana,
simplesmente por se tratar de uma equipa que subiu agora e por não ter assim nenhum grande jogador, obviamente ao nível do Arsenal, mas obviamente que vão ser uma equipa que vai atacar penso que vão atacar com tudo, jogar com tudo o que têm, sem medo, até porque estão no início da época e querem precisamente dar tudo o possível agora, e é uma equipa que para o Burnley a manutenção é possivelmente um objetivo e não mais que isso, e portanto eles estão nesse bom caminho. Venceram também o Watford, que é uma equipa também superior, e portanto penso que o Arsenal obviamente que aposto na vitória, e penso que não, à partida será isso que acontece, mas espero que também o Arsenal não leve o Burnley como uma equipa qualquer assim, digamos, dado ao desbarato, digamos assim. Uhum. Para ti, qual é que achas que será a maior ameaça que eles poderão fazer? Aquele jogador que poderá ser mais perigoso para o Arsenal? Era o que o André estava a dizer, o jogador mais perigoso talvez seja aquele que não irá defrontar o Arsenal, e penso que sim, acaba por não haver nenhum nome assim sonante daquilo que o Burnley pode fazer. Eles têm alguns jogadores, precisamente o Defour, que é aquele que nós conhecemos melhor, que é um bom jogador. O ponta de lança dele, o Vokes, não o meu primeiro nome, também é um bom jogador, já marcou alguns golos, mas penso que não há assim nenhum jogador que digamos, que tenha de haver uma atenção extra. Penso que tem de haver essa atenção extra precisamente ao 11, porque acho que o Burnley vai atacar com tudo, sem nada a perder, e vai mostrar que sabe jogar um bom futebol, até porque jogam em casa, é mais uma valia para eles, e um futebol que fez com que obviamente ganhassem ao Watford e ao Liverpool. Mas penso que o Arsenal tem tudo para fazer um jogo, basta conseguir controlar o jogo, e penso que naturalmente as coisas irão surgir. Uhum. André, 11 para este jogo, achas que o Wenger vai mudar muito? Não? Que depois temos paragem para seleções, se não estou em erro. Sim, eu acho que só vai mudar na baliza. Tá, este vai ser o mesmo 11 que é o 11 base, ao que parece, tirando, lá está, a lesão no fim de semana do Coquelin, mas para os grandes jogos, sim, as coisas têm resultado e acho que vai ser exatamente o mesmo 11, menos na baliza. Uhum. Gonçalo, concordas? Sim, eu penso que é a entrada do Che, a defesa não mexe, até porque tem estado impecável. Os 4 defesas para mim têm estado ao mais alto nível, tanto o Koscielny como o Mustafi, como já tínhamos dito, como o Bellerin e o Monreal, e depois pronto, a saída de Coquelin obrigatória, que vai ter de parar durante umas 3 semanas e entre a Xhaka, mas penso que de resto deve manter exatamente como estava, com Cazorla, o Alcott, o Ayobi, que também tem feito um bom campeonato, o Ozil e o Alexis na frente, sendo que ficamos sempre com boas soluções no banco, como o Giroud e o Pérez, em caso de emergência, digamos assim, e o Chamberlain também, para ajudar lá no ataque. Portanto, deve ser o 11 que foi contra o Chelsea, tirando a substituição, a troca obrigatória do Coquelin para o Xhaka. Uhum. Gonçalo, prognóstico para este jogo? Eu diria talvez um 3-1, porque penso que o Arsenal vai ter força para atacar e para marcar, mas penso que o Burnley vai também talvez potenciar um golo, porque penso que precisamente por causa disso que não vão jogar para o empate, nem vão defender, penso que vão jogar aberto. Portanto eu diria talvez um 3-1. Eu penso que ambas vão marcar, mas penso que o Arsenal vai conseguir a vitória, portanto eu diria um 3-1. Uhum. André, o que é que apostas para este jogo? Eu aposto 2-0 para nós. 2-0, muito bem. Certíssimo. Esta jornada terá ainda, se calhar, o jogo de maior destaque, será o Tottenham com o City, também no domingo, mas às 2:15 da tarde. André, é um bom jogo para nós, que nos obriga a vencer e que nos faz
sabendo que há este jogo antes do nosso, sabendo que uma vitória nos faz pelo menos ou ultrapassar o Tottenham ou aproximar do City. Sim, jogo entre os dois primeiros classificados, nós estamos em terceiro, portanto, em princípio, nós a ganhar vamos sempre subir pelo menos para segundo, o que é muito bom. O que é que achas que vai dar este jogo entre o Tottenham e o City? Achas que vai cair para que lado? Se tivesse de apostar, apostava que ia para o City, porque tem feito um início da época excelente. O Tottenham também tem estado muito bem, mas o City parece estar noutro patamar. Até porque já tiveram um jogo fora com um dos grandes, com o Manchester United, e conseguiram lá ir ganhar. Gonçalo, achas que concordas com o André? Achas que o jogo vai aqui para o lado do City? Infelizmente sim, mas obviamente que eu gostava, nem sei até que ponto é que a própria vitória do Tottenham não acabaria por ser melhor, porque eu penso que o Tottenham está a fazer um bom início, mas de facto acho que vai cair. Vai acabar por cair, e portanto eu penso que instantaneamente, quanto menos pontos o City fizer, porque de facto uma equipa que tem 6 jogos, 6 vitórias, com muitos golos marcados e poucos golos sofridos, por isso, ainda por cima. Eles têm a maior diferença de golos, eles têm 18 golos marcados, 5 sofridos, são que têm a maior diferença de golos. Pois, estamos a falar de uma média de 2, cerca de, portanto, 3 golos por jogo, praticamente, exato, o que é muito. Obviamente também é o início, mas eu penso que de facto o City está imparável e, portanto, o empate já seria bom. E com o empate nós conseguimos, em caso de vitória, subir ao segundo lugar, mas eu penso que até a própria vitória do Tottenham, que não seja difícil, seria ainda melhor para o Arsenal, porque o Tottenham penso que acaba por cair, eles próprios já têm dois empates e irão acabar por ter mais deslizes, e portanto eu penso que acaba por ser por aí. Mas talvez como o jogo seja em White Hart Lane, penso que isto talvez seja um bom fator para ajudar o Arsenal e o Tottenham, nas poucas vezes em que isto acontece, mas pelo menos o empate acho que já era um resultado fantástico, e subimos assim ao segundo lugar e ficávamos bastante perto do City. E depois obviamente eu penso que tudo se vai decidir, pelo menos como as coisas estão, nos confrontos com o City e nos grandes jogos. Suponho que o Arsenal acaba por, ao contrário de muitas épocas em que acaba por perder pontos com equipas pequenas, e equipas como, por exemplo, Burnley, digamos assim, equipas deste tipo, às vezes o Arsenal descuida-se e acaba por fazer empates que não fazem sentido acontecer. E depois, obviamente, por mais que ganhem os grandes confrontos, se perde com as equipas pequenas, equipas com que o City facilmente dá sempre 3-4-0 e domina os jogos com facilidade, penso que seja difícil o título. Por isso, pelo menos o empate, espero que aconteça, e nós seremos o último jogo da jornada. Portanto, já vai estar tudo decidido. Antes de nós entrarmos em campo, já saberemos o que é que calhou ao Tottenham e ao City. Ok, só teremos que fazer o nosso trabalho. Muito bem. Vamos terminar então por aqui este podcast. Regressamos na próxima segunda-feira para o rescaldo do jogo com o Burnley. Depois o Arsenal só volta a entrar em campo dia 15, com o Swansea. Já será o jogo que a gente vai. Assim, André, isto num instante, o tempo passou e estamos a 15 dias de lá estarmos, não é? André? Ok, perdemos o André. Pronto, terminamos então aqui o podcast. Regressamos segunda-feira então para o rescaldo com o Burnley, e obrigado a todos que nos têm acompanhado. Até lá.